Desde o seu nascimento silencioso em Belém até seu último suspiro na cruz, cada momento da vida de Jesus seguiu um plano cuidadosamente traçado por Deus. Nada aconteceu por acaso. Cada ação, cada palavra que ele disse e todos os milagres que realizou faziam parte de um propósito divino iniciado muito antes do começo do tempo. Mesmo assim, seu tempo na Terra durou exatamente 33 anos. Nem mais, nem menos. Dentro dessas 3 décadas curtas, o Filho de Deus cumpriu antigas profecias, obedeceu à lei perfeitamente, revelou a natureza do Pai e tornou possível a salvação para todas as pessoas. Sua vida inteira seguiu o cronograma de Deus, intencional, preciso e perfeitamente calculado. Hoje, vamos explorar as Escrituras para entender por que Jesus viveu exatamente 33 anos. Por que não 40, como Moisés passou no deserto? Por que não 70, considerado uma vida completa, segundo a Bíblia? Por que uma vida tão breve foi escolhida para a pessoa mais importante que já existiu? Vamos observar os padrões nas profecias, as leis do Antigo Testamento e o calendário divino de Deus para descobrir os motivos por trás do tempo do nascimento, ministério e morte de Jesus. E ao fazermos isso, perceberemos que não se trata apenas do passado. É um lembrete poderoso de que o tempo de Deus continua sendo perfeito em nossas vidas hoje, assim como foi na vida de seu Filho. Então, abra sua Bíblia e vamos começar. O apóstolo Paulo nos dá uma pista em Gálatas 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. A expressão tempo certo significa mais do que apenas escolher um ano. Mostra que o tempo de Deus é impecável, nem cedo demais, nem tarde demais. Tudo, política, cultura e religião, estava alinhado exatamente como Deus havia planejado para a chegada do Messias. Quando Jesus nasceu, o mundo estava mais preparado do que nunca na história. Primeiro, Roma governava grande parte do mundo conhecido. O Império Romano se estendia pela Europa, norte da África e Oriente Médio. Pela primeira vez em muito tempo, havia uma paz relativa, conhecida como Pax Romana. Esse período de paz facilitava as viagens e a comunicação. Roma também construiu uma impressionante rede de estradas, ligando cidades e países, o que mais tarde permitiu que a mensagem de Jesus se espalhasse rapidamente após sua ressurreição. Segundo, o idioma grego unia muitos povos diferentes. Séculos antes, Alexandre o Grande havia espalhado a língua e a cultura grega pela região. Na época de Jesus, a maioria das pessoas, judeus, gentios e romanos, compreendia o grego koiné, a língua comum do dia. Isso possibilitou que o Novo Testamento fosse escrito e compreendido em várias nações, eliminando barreiras linguísticas. Terceiro, Israel sofria sob o domínio romano. O povo judeu estava cansado e desanimado. Eles não ouviam um profeta há mais de 400 anos, desde os dias de Malaquias. Eram governados por estrangeiros, sobrecarregados de impostos e aguardavam ansiosamente o Messias prometido para libertá-los. Espiritualmente, ansiavam por esperança, por alguém que os salvasse. Esse momento na história não foi escolhido por acaso. Jesus entrou na história humana exatamente no momento que a profecia havia previsto. Um dos sinais mais claros vem do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, onde é dado um cronograma para a vinda do ungido. Diz que desde o decreto para reconstruir Jerusalém até a chegada do príncipe ungido, haveria 7 semanas e 62 semanas. Essas não são semanas comuns, representam períodos de 7 anos. Se começarmos a contar a partir do decreto do rei persa Artaxerxes em 445 a.C. para reconstruir Jerusalém, essas semanas simbólicas nos levam diretamente à vida de Jesus. É como se Deus tivesse iniciado uma contagem regressiva divina, e quando o tempo se completou,
Seu filho entrou no mundo, nascido de uma jovem em Belém, bem no cruzamento entre profecia, história e eternidade. O Evangelho de Lucas traz um detalhe importante no capítulo 3, versículo 23. Jesus começou sua missão pública quando tinha cerca de 30 anos. Mas por que 30? Era apenas uma tradição ou havia um motivo espiritual mais profundo? Para entender, precisamos voltar à lei de Moisés. No livro de Números, capítulo 4, versículo 3, Deus dá regras específicas para aqueles que serviam na tenda sagrada. Somente homens entre 30 e 50 anos podiam exercer o serviço oficial no tabernáculo. Isso significava que nenhum sacerdote levita podia começar seu ministério antes dos 30 anos. Não era uma regra aleatória, fazia parte do plano intencional de Deus. 30 era a idade em que um homem já tinha sabedoria, maturidade e forças suficientes para assumir responsabilidades completas. Antes disso, ele podia treinar e ajudar, mas não liderar plenamente. Jesus, porém, não era apenas um mestre espiritual, ele era o sumo sacerdote supremo de toda a humanidade. Hebreus 4,14 o descreve como o grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Se Jesus tivesse começado mais cedo, digamos aos 25 ou 27, não teria seguido o modelo divino estabelecido na lei. Mas ao iniciar exatamente aos 30, ele refletiu o caminho sacerdotal dos tempos antigos, assim como os filhos de Arão sob a liderança de Moisés. Essa idade não era importante apenas para sacerdotes. Também foi o ponto de virada para muitas figuras-chave da Bíblia. Davi se tornou rei aos 30, conforme 2 Samuel 5,4. José, após anos de sofrimento, tornou-se governante do Egito aos 30, segundo Gênesis 40 e 1,46. O profeta Ezequiel teve sua primeira visão de Deus aos 30, conforme Ezequiel 1:1. Para os escolhidos de Deus, os 30 anos eram o momento em que o propósito e o chamado realmente começavam. Então, quando Jesus saiu do Rio Jordão após ser batizado, não foi apenas uma boa hora, foi a hora divina. Ele estava seguindo exatamente o padrão que Deus havia estabelecido muito antes. Era como se ele dissesse: chegou o tempo. Estou pronto para servir como seu rei, seu profeta e seu sumo sacerdote. Daquele momento até sua morte na cruz, a missão pública de Jesus durou cerca de 3 anos e meio. Por que durou exatamente esse tempo? Por que não 4 anos ou talvez 2? A explicação está em uma profecia dada muito antes do tempo de Jesus. Em Daniel, capítulo 9, versículo 27, encontramos uma previsão impressionante. No meio da semana, ele poria fim aos sacrifícios e ofertas. Essa semana não se refere a 7 dias comuns. Em vez disso, aponta para 7 anos simbólicos. Faz parte da conhecida profecia das 70 semanas, encontrada em Daniel 9, onde Deus revelou o cronograma para a vinda do Salvador e os eventos marcantes de sua missão. Se cada semana profética representa 7 anos, então o ponto central seria 3 anos e meio. Daniel previu que durante esse meio tempo, o ungido colocaria fim às ofertas no templo, não abolindo a lei, mas cumprindo-a por meio de sua morte. E foi exatamente isso que aconteceu. Nesse momento crucial do calendário profético, Jesus, o Cordeiro escolhido por Deus, entregou-se como uma oferta final e completa. Os rituais que vinham sendo praticados há gerações no templo não eram mais necessários, porque uma oferta perfeita já havia sido feita. Hebreus 10:12 diz assim: mas depois de oferecer um único sacrifício pelos pecados, para sempre, ele se assentou à direita de Deus. Esse período de 3 anos e meio não é exclusivo de Daniel. Ele aparece em outros textos proféticos, especialmente no Apocalipse. Apocalipse 11:2 menciona que a cidade sagrada será oprimida por 42 meses, o que equivale a 3 anos e meio.
Em seguida, no versículo 3, lemos que 2 testemunhas proclamarão a verdade por 1260 dias, o mesmo período. E em Apocalipse 12:14, uma mulher é protegida em um lugar afastado por um tempo, tempos e metade de um tempo, novamente, 3 anos e meio. Esse período aparece repetidamente em contextos de batalhas espirituais intensas, cumprimento de profecias e momentos em que Deus age diretamente. O ministério público de Jesus seguiu exatamente esse modelo. Sua missão começou logo após ser batizado e receber o Espírito Santo, como lemos em Lucas 3:21 a 22. Seu ministério durou os 3 anos e meio profetizados e terminou durante a Páscoa, exatamente como as antigas palavras anunciavam. Seu trabalho não foi interrompido por pressão de líderes religiosos. Sua missão não foi pausada por acontecimentos inesperados ou decisões governamentais. Ela terminou exatamente quando deveria, no ano exato, durante a festa exata e até no dia exato que havia sido planejado antes do início do tempo. Na Escritura, os números muitas vezes vão além da contagem simples. Eles carregam significados simbólicos profundos, inseridos na mensagem divina. Desde os 7 dias da criação, até as 12 tribos de Israel e os 40 anos no deserto, os números são usados para comunicar verdades. Um dos números mais significativos da Bíblia é o 3. Ele representa plenitude e unidade divina, Pai, Filho e Espírito. Jesus ressuscitou no 3º dia. O apóstolo Paulo destacou 3 virtudes essenciais: fé, esperança e amor. Ao examinarmos o número 33, notamos que ele carrega um significado ainda mais profundo. É como 3 mais 3, dobrado, um símbolo de plenitude multiplicada. Esse número aparece na Bíblia em momentos ligados a promessas, propósito e cumprimento dos planos de Deus. Veja 1 Reis 2:11 como exemplo. Diz que Davi reinou sobre Israel por 40 anos, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Esse período final foi quando a nação estava unida e forte, e sua liderança teve o maior impacto. Na tradição judaica, um homem por volta dos 30 anos era visto como estando em seu auge, sábio, mas ainda cheio de energia. Essa fase era considerada a melhor da vida, antes que os efeitos da velhice começassem a aparecer. Então, quando Jesus entregou sua vida aos 33 anos, não era apenas sobre sua idade, foi o momento que marcou a conclusão perfeita de sua missão na terra. Ele não morreu fraco ou esgotado. Ele entregou sua vida no auge de sua força e influência. Seu trabalho estava completo. Em João 17:4, ele ora ao Pai dizendo: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Assim, o número 33 torna-se um símbolo de propósito em plena força. Jesus não entregou sua vida por fraqueza ou por causa da idade. Ele fez essa escolha no auge de sua força física e espiritual. Sua morte não foi resultado de declínio, mas um ato deliberado de amor e obediência. Ao fazer isso, ele estabeleceu o mais alto padrão para nós. A verdadeira força não está em segurar a vida para nós mesmos, mas em entregá-la para os propósitos de Deus. Jesus também não deu sua vida em um dia qualquer. Aconteceu durante a Páscoa, uma festa cheia de significado no calendário de Deus. Paulo diz claramente em 1 Coríntios 5:7, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Para entender a profundidade disso, precisamos voltar ao primeiro Pessach. Mais de 1400 anos antes da crucificação de Jesus, em Êxodo 12, Deus instruiu o povo de Israel, ainda escravizado no Egito, a escolher um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo e passar seu sangue nos batentes das portas. Naquela mesma noite, um julgamento divino varreu o Egito, tirando a vida de todos os primogênitos. Mas onde o sangue do cordeiro estava, a destruição passou direto.
O sangue do Cordeiro serviu como escudo e salvação. Êxodo 12:13 registra a promessa de Deus: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Nenhuma praga os atingirá quando eu ferir o Egito. Agora avance até os dias de Jesus. Todos os anos, judeus devotos iam a Jerusalém para relembrar aquela noite de libertação. E no exato dia em que os cordeiros eram escolhidos, examinados e sacrificados no templo, Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, foi crucificado. João Batista já o havia reconhecido antes no Evangelho de João. João 1:29 diz: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Isso não foi por acaso. Segundo a lei de Moisés, o Cordeiro Pascal precisava ser perfeito. Em Êxodo 12:5, isso está claramente afirmado. Da mesma forma, Jesus era totalmente sem pecado, como confirma Hebreus 4:15. O cordeiro devia ser sacrificado ao pôr do sol, no dia 14 do primeiro mês. Êxodo 12:6. Esse foi o momento exato da crucificação de Jesus. O sangue do cordeiro era aplicado para proteção, assim como o sangue de Jesus traz purificação e salvação. Essa ideia é reforçada em 1 Pedro 1:18-19. Se Jesus tivesse vivido mais 1 ou 2 anos, chegando aos 34 ou 35, a aliança com a Páscoa deixaria de coincidir. Ele não podia simplesmente escolher um dia mais conveniente para morrer. A oferta tinha que acontecer exatamente na data, hora e símbolo estabelecidos por Deus desde o princípio. Cada celebração no calendário anual de Israel fazia parte da agenda divina de Deus. Eram mais do que rituais, eram eventos proféticos que apontavam para Jesus. A Páscoa apontava para sua morte na cruz. A festa dos pães sem fermento simbolizava seu corpo puro repousando no túmulo. A celebração das primícias representava sua ressurreição. E Jesus cumpriu cada uma no tempo exato. É por isso que ele disse a seus discípulos, em Mateus 26:18, "Chegou a hora. Celebrarei a Páscoa em sua casa com meus discípulos." Ele não estava apenas dizendo que iria morrer em breve. Estava deixando claro que o momento planejado por Deus havia finalmente chegado. Do nosso ponto de vista humano, é fácil acreditar que quanto mais tempo alguém vive, mais pode realizar. Podemos pensar que, se Jesus tivesse vivido mais 1 ou 2 décadas, teria curado mais pessoas, ensinado mais lições e atraído mais seguidores. Mas, nas Escrituras, sucesso não é sobre viver mais tempo. Jesus não veio para prolongar seus dias o máximo possível. Ele veio com um propósito a cumprir, e dentro de um prazo determinado por Deus. Se ele tivesse ultrapassado os 33 anos, vários alinhamentos proféticos teriam sido comprometidos. Primeiro, a visão dada a Daniel deixaria de se encaixar. Daniel, capítulo 9, detalha exatamente quando o Salvador prometido seria eliminado, ou seja, morto. As 69 semanas de profecia que levaram à sua aparição pública, junto com os 3 anos e meio de seu ministério, se encaixam perfeitamente nesse plano. Adicionar mais tempo quebraria essa estrutura divina. Segundo, o modelo sacerdotal seria rompido. Como mencionado antes, os sacerdotes começavam seu ministério aos 30 anos e serviam no auge de sua força e sabedoria. Jesus honrou esse padrão completamente. Se tivesse vivido e atuado por muito mais tempo, sairia do período estabelecido pela lei de Deus para o serviço sacerdotal. Terceiro, a conexão com a Páscoa seria quebrada. O momento de sua morte não foi deixado ao acaso. Ele foi perfeitamente alinhado com o dia exato da festa e até com a hora em que os cordeiros pascais estavam sendo oferecidos no templo. Se a crucificação tivesse ocorrido 1 ano depois, essa ligação profética entre a antiga e a nova aliança teria se perdido. Mas há uma razão ainda mais profunda, além das profecias. Jesus não veio para acumular anos de vida. Sua missão era cumprir totalmente a vontade do Pai.
Em João 19:30, Jesus disse: "Está consumado". Essas não foram palavras de rendição ou derrota, foram um grito de vitória. Significavam que o preço havia sido pago por completo, a tarefa havia sido realizada, seu propósito estava cumprido. Veja novamente o que ele disse em João 17:4, mesmo antes da cruz. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. A vida de Jesus não foi medida por quantos anos ele viveu, mas por quão fielmente ele seguiu a direção de Deus. A cada dia, ele escolheu obedecer totalmente ao plano do Pai. E quando esse plano chegou ao fim, ele entregou sua vida de forma voluntária. Isso nos ensina algo poderoso. Viver muito é um presente, mas o maior presente é viver dentro do tempo de Deus. Se buscamos mais tempo e esquecemos o chamado de Deus, acabamos vazios. Mas se cumprimos nosso propósito com 33 ou 93 anos, vivemos uma vida com significado. O Salmo 90:12 traz uma oração sábia. Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Isso significa lembrar sempre que nosso tempo aqui é curto e tratar cada dia como uma oportunidade para fazer algo valioso para Deus. Foi assim que Jesus viveu. Ele nunca agiu cedo demais e nunca esperou por tempo demais. Cada milagre, ensinamento, passo e palavra o conduziam à cruz. Em João 9:4, ele disse claramente que sabia que seu tempo era limitado e o usou com foco e intenção. Da vida de Jesus, aprendemos 3 verdades essenciais que podem transformar a forma como vivemos. Primeiro, o que mais importa não é a quantidade de anos que temos, mas o quanto somos dedicados à vontade de Deus. Alguém pode viver décadas e causar pouco impacto eterno, enquanto outra pessoa pode viver menos e transformar vidas para sempre. O céu vê a fidelidade, não o tempo, como a verdadeira medida do sucesso. Segundo, sua vida tem uma estação específica determinada por Deus. Entre nela enquanto é tempo. Eclesiastes 3. Nos lembra que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Cada um de nós tem um momento em que nosso chamado deve ser cumprido. Esperar demais pode nos fazer perder oportunidades que não voltarão. Terceiro, adiar o chamado de Deus não é algo neutro, é desobediência. Quando Deus fala, adiar não é inofensivo, traz consequências reais. Cada dia que adiamos obedecer à voz de Deus, corremos o risco de nos afastar ainda mais do seu propósito para a nossa vida. Imagine se Noé tivesse adiado a construção da arca por 10 anos. Ou se Moisés tivesse dito ao faraó, talvez outra hora. Ou se Jesus tivesse decidido adiar a cruz, o plano teria desmoronado. Então, deixe-me te perguntar, e se você soubesse que sua missão dada por Deus tem um prazo, que seu tempo na terra é limitado, isso mudaria a forma como você vive hoje? Você perdoaria mais rápido? Falaria de Jesus àquele parente? Pararia de desperdiçar tempo e começaria a viver seu verdadeiro propósito? A realidade é que você tem sim um tempo limite. Seus dias são contados, não para te assustar, mas para despertar urgência. Efésios 5:15-16 nos desafia. Vivam com sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Jesus fez com que cada momento de seus 33 anos valesse a pena. E por causa disso, seu breve tempo aqui trouxe esperança eterna para incontáveis pessoas. Embora sua vida humana tenha durado 33 anos, Jesus sempre existiu e sempre existirá. Muito antes de Belém, ele já estava com o Pai. Antes do começo do tempo, ele vivia em glória. E mesmo assim, escolheu entrar no tempo, assumir um corpo e viver entre nós, para que um dia pudéssemos viver com ele para sempre. João 3,16 nos diz:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo o que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Esse mundo inclui você. Não importa seu passado, seus fracassos ou até onde você foi, o amor dele nunca diminuiu. Ele veio por você, morreu e ressuscitou por você. O mesmo Jesus que caminhou ao lado de pescadores, que curou os feridos, que perdoou os culpados, que acalmou tempestades, que sangrou e venceu a morte, esse mesmo Jesus está vivo hoje e está chamando por você. Talvez você nunca tenha entregado seu coração a Ele, ou talvez já tenha andado com Ele, mas a vida te afastou. De qualquer forma, agora é o momento. Sua vida tem um número certo de dias, e nenhum de nós sabe quantos ainda restam. Segundo Coríntios 6:2 nos diz com clareza: agora é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. Se você sente que está pronto para convidar Jesus a entrar na sua vida como Senhor e Salvador, eu te convido a orar junto comigo. Essas palavras não são mágicas, mas se refletem o que está no seu coração, este pode ser o ponto de virada da sua vida inteira. Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que morreste por mim e ressuscitaste no terceiro dia. Perdoa todos os meus pecados, limpa-me com teu sangue, entra na minha vida e sê meu Salvador e meu Rei. A partir de hoje, eu escolho te seguir. Obrigado pelo teu amor, por me salvar e pelo dom da vida eterna. Em teu nome, amém. Romanos 10:9 nos dá esta certeza. Se você confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você orou isso com sinceridade, seu nome agora está escrito no livro da vida e o céu está celebrando com você. Cada segundo da vida de Jesus foi determinado por Deus. O mesmo vale para você. Você está aqui neste momento da história por um propósito. Deus contou seus dias, não para te limitar, mas para enchê-los de significado. Viva como se cada dia importasse, porque realmente importa. Ame com coragem, sirva com dedicação, responda a Deus sem demora. Se essa mensagem te encorajou, tire um segundo para curtir o vídeo e compartilhar com alguém que precise de esperança. Deixe um comentário dizendo o que mais tocou o seu coração. E não se esqueça de se inscrever para receber mais mensagens poderosas, centradas nas Escrituras, para fortalecer sua caminhada com Deus. E nunca se esqueça, o tempo de Deus é perfeito. Nunca é cedo demais, nunca é tarde demais. Paz para você e até o próximo vídeo.